Biologia, primeira série, capítulo 13, gravando. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Cansados de ficar em casa? Ou estão gostando da quarentena? Falem para mim depois. Bom, vamos continuar. Hoje a gente vai falar do sistema imunitário e linfático, que é o capítulo 13. Então, já sabem, né? Acompanhem no livro, marquem as dúvidas para que a gente possa trocar uma ideia e tirar essas dúvidas de vocês lá no Google Class. Bom, algumas características gerais em relação ao sistema imune, tá? As células do sistema imune, elas se originam de precursores da medula óssea e elas realizam a defesa do organismo. Essas células são os leucócitos. A linhagem mieloide dá origem aos neutrófilos, eosinófilos, basófilos e monócitos. E a linhagem linfóide dá origem aos linfócitos. Essas células elas se diferenciam e elas são lançadas no sangue, na linfa e nos tecidos corporais, ok? Os linfócitos, eles expressam moléculas na membrana plasmática que ajudam no reconhecimento de agentes estranhos. E a linfa é o fluido que é originado do extravasamento de líquidos dos vasos sanguíneos. Então, dos nossos vasos sanguíneos, extravasa um pouco de líquido e esse líquido forma a linfa, tá? Essa linfa, observa essa sequenciazinha aqui embaixo. Essa linfa, ela é capturada pelos vasos linfáticos, ela percorre esses vasos linfáticos e ela chega até estruturas chamadas de linfonodos, que são nódulos, né? São regiões mais alargadas que filtram essa linfa, né? Os linfócitos da linfa, eles se estabelecem nos linfonodos e ali eles são capazes de combater micro-organismos patogênicos. Aqui, então, nós temos uma representação do sistema linfático. Então, todos esses verdinhos, que parecem várias raizezinhas, né? Representam os vasos linfáticos. Essas bolinhas maiores que vocês observam são as regiões onde a gente encontra os linfonodos, que são esses pequenos nódulos, essas regiões mais alargadas. Os órgãos linfóides, eles podem ser classificados como primários e secundários. Os primários, que são a medula óssea e o timo, são aqueles que estão relacionados com a formação, o amadurecimento e a execução das funções dos linfócitos. Enquanto que os órgãos linfóides secundários, como os linfonodos e o baço, né, são órgãos onde ocorre a proliferação dos linfócitos e o início das respostas imunitárias específicas, ok? Aqui nós temos também nessa mesma imagem, que é uma imagem que vocês também têm no livro, os órgãos que fazem parte, né, que formam esse sistema. Bom, então vamos falar em relação às células do sistema imunitário. Os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, os monócitos e os linfócitos são as células do sistema imunitário. Inespecíficos, perdão, porque ficou tudo junto aqui, inespecíficos, todos esses, exceto os linfócitos, que são específicos. O linfócito B é o linfócito que amadurece na medula óssea. Eles expressam na superfície, né, na sua superfície, ou seja, na sua membrana celular, os anticorpos, que são também chamados de imunoglobulinas, né? Esses anticorpos, eles reconhecem moléculas estranhas, que são os antígenos. Já os linfócitos T
são linfócitos que migram para o timo. Perdão, eu poderia ter mostrado aqui para vocês, ó. O timo é essa glândulazinha que está identificada aqui como amarelo, tá? Ela fica assim próxima, né, um pouquinho mais alta do que o coração, bem aqui no meio do peito, ok? Então, esses linfócitos T, eles migram para o timo e eles amadurecem no timo. Eles podem expressar na sua membrana plasmática 2 tipos de marcadores. Então, enquanto os linfócitos B expressam os anticorpos na sua membrana, os linfócitos T, eles podem expressar a proteína CD4 ou a proteína CD8. Quando eles expressam a proteína CD4, eles são chamados de linfócitos T auxiliares. O que eles fazem? Estimulam o crescimento e a diferenciação dos linfócitos B. E eles também ativam os macrófagos. Quando eles expressam a proteína CD8, eles são chamados de citotóxicos. E eles atacam as células infectadas por vírus e as células tumorais. Então, a diferença dos linfócitos T é o tipo de proteína que eles apresentam na sua superfície e, por conta disso, a função que eles vão exercer. CD4 são os auxiliares, CD8 são os citotóxicos. Existe ainda um terceiro tipo de linfócito que são chamados de células natural killers, né? São células que não possuem marcador de superfície celular e células que apresentam vários grânulos no citoplasma. Essas células, elas matam células também infectadas por vírus e células tumorais. Essas células têm a sua atividade aumentada na presença de anticorpos. Aqui nós temos algumas imagens, então aqui a gente tem a representação de um linfócito B que expressa na sua membrana um tipo de imunoglobulina, ou seja, um anticorpo, e aqui um linfócito T que expressa na sua membrana outros tipos de proteína, CD4 ou CD8. Aqui a gente tem uma representação simplificada, né, da diferenciação do linfócito T. Vocês têm um esqueminha semelhante aí no livro. Então, o linfócito T, ainda imaturo, ele encontra um antígeno, né? E ele reconhece, então repara que ele tem a sua molécula de superfície, e a sua molécula de superfície, ela reconhece moléculas do antígeno, a bolinha amarela que está aqui no desenho. Ao encontrar esse antígeno, esse linfócito T, ele vai se proliferar e vai se diferenciar. Alguns deles irão se diferenciar em linfócito T CD4, né? Ou seja, linfócito T auxiliar, e outros em linfócito T CD8, linfócito T citotóxico. Aqui a gente tem um esquema que mostra a atuação da célula NK, ou seja, natural killer. A célula natural killer encontra a célula-alvo, suponhamos nesse exemplo, uma célula que contém vírus dentro dela. Ao encontrar com essa célula com vírus, os grânulos dessa célula NK serão liberados, né? Ou seja, serão rompidos e irão liberar o seu conteúdo nessa célula e essa célula será destruída. Mata a célula e, obviamente, o vírus também que está lá dentro da célula. O linfócito T auxiliar, essa imagenzinha aqui é a imagem que vocês têm aí no livro, que mostra também, né, um pouco da atuação desses linfócitos. Então, vamos observar. O linfócito T auxiliar,
Eles reconhecem os antígenos apresentados pelos linfócitos B. Então, aqui em verde temos um linfócito B, aqui em azul temos o linfócito T auxiliar. A molécula do linfócito T auxiliar reconhece o antígeno que está associado ao anticorpo presente na membrana desse linfócito B. Então, ocorre esse reconhecimento, ok? Quando esse reconhecimento ocorre, os linfócitos B se diferenciam. Repara que esses linfócitos T, eles também liberam moléculas que são reconhecidas pelo linfócito B, tá? Então, esses linfócitos B, eles se diferenciam em plasmócitos, que são essas células que estão aqui. Então, esses plasmócitos se diferenciam do linfócito B, que foi ativado, e em células de memória. Por que essa diferenciação? Os plasmócitos irão produzir anticorpos. As células de memória, elas vão ficar no organismo e em futuros contatos com aquele mesmo antígeno, o processo de produção desses anticorpos é um processo muito mais rápido, porque essas células de memória, elas já conseguem reconhecer rapidamente aquele mesmo antígeno, tá? Dentro dessa explicação, a gente observa duas situações distintas, ou seja, dois tipos específicos de imunidade. Uma imunidade que é chamada de imunidade celular e a outra é chamada de imunidade humoral. Então, observa, a imunidade celular é aquela onde ocorre o reconhecimento do antígeno pelos linfócitos T, né, esse antígeno está exposto na superfície de outras células, ok? E na imunidade humoral, a gente tem a produção de anticorpos pelos linfócitos B de bola. Essa setinha aqui tinha que ter saído desse quadradinho aqui, perdão, vou trocar isso. Essa setinha de imunidade humoral, a imunidade humoral está explicada aqui embaixo, e essa setinha aqui era para sair desse quadradinho aqui. Então, imunidade celular, o reconhecimento pelo linfócito T do antígeno que está exposto em alguma outra célula. Nesse caso, ele está exposto no linfócito B. E a imunidade humoral está relacionada com a produção de anticorpos pelos linfócitos B. Tipos de resposta imunitária. Então, vamos prestar atenção aqui, porque essa resposta imunitária, ela pode ser diferente, tá? Então, a gente pode classificar como inata ou adquirida. Qual é a diferença? A inata é aquela que não depende da natureza do antígeno, ou seja, do tipo do antígeno. Ela é a mesma para qualquer tipo de antígeno. Por exemplo, a fagocitose que os macrófagos e os neutrófilos realizam, a ação dos basófilos e dos eosinófilos nas reações alérgicas, as barreiras físicas que nós temos no nosso organismo, como as mucosas e os epitélios, que também impedem ou dificultam a penetração de micro-organismos. Esse tipo de resposta imunitária é chamado de resposta inata, porque é o mesmo tipo para qualquer antígeno que tente penetrar no corpo. A resposta adquirida é aquela chamada de específica, e ela ocorre, né? Para que ela aconteça, é necessário que tenha atuação dos linfócitos. Essa resposta imunitária adquirida é aquela que a gente acabou de falar, onde a gente tem a classificação de imunidade celular e
imunidade humoral. Na celular, vamos falar novamente. Na celular, os linfócitos T reconhecem os antígenos que estão expostos na superfície de outras células. E na imunidade humoral, os linfócitos B produzem anticorpos. Então, repara que há uma especificidade. Por isso, ela é do tipo adquirida, quando ela é realizada pelos linfócitos. A resposta imunitária, ela também pode ser primária ou secundária. A primária é aquela que ocorre no primeiro contato com o antígeno. E a secundária é aquela que vai ocorrer nos contatos subsequentes. Então, na resposta primária, ocorre o reconhecimento do antígeno primeiro, depois a diferenciação de plasmócitos e células de memória, para então, por fim, acontecer a produção dos anticorpos. Na resposta secundária, essa produção de anticorpos ela é tanto maior quanto mais rápida, porque já existem as células de memória que rapidamente são capazes de identificar aquele antígeno. Isso significa que, observa esse gráfico, quando a gente tem a primeira exposição ao antígeno, a gente tem a resposta imunitária primária, a gente tem o quê? Uma quantidade menor de anticorpos, ó. Aqui nesse eixo nós temos a concentração de anticorpos, aqui nesse eixo nós temos o tempo. Então a gente observa uma quantidade menor de anticorpos que ocorre num tempo maior. Na resposta secundária, essa resposta, ela acarreta uma produção maior de anticorpos, então repara que a curva da resposta secundária é uma curva maior do que o da resposta primária, e isso também acontece num tempo mais rápido. Mais rapidamente, essa resposta vai acontecer quando comparado com a resposta primária, tá? Bom, em relação à aquisição da imunidade específica, essa aquisição ela pode ser ativa ou passiva. Na ativa, o indivíduo ele é exposto a um antígeno, por isso ocorre a formação de memória imunitária. Então, o organismo, quando ele é exposto ao antígeno, esse organismo forma memória imunitária. Como? Com a diferenciação de células de memória. Essa imunidade ativa, ela pode ser natural, quando há uma contaminação natural por um antígeno, tá? Ou ela pode ser artificial, que é aquela que você obtém através da vacinação. Então, na vacinação, você está obtendo o quê? O antígeno para que o seu corpo desenvolva essa memória imunitária. Acontece que na vacinação, esse antígeno, ele está morto ou ele tem a sua capacidade de infectar e de causar a doença, essa capacidade, ela está atenuada. Obviamente, a ideia não é você ficar doente, é você apenas produzir a memória imunitária. Na imunidade passiva, o indivíduo recebe anticorpos produzidos em outro organismo. Então, na imunidade passiva, a pessoa já recebe esse anticorpo pronto. Por isso, não há formação de memória imunitária. Observa a diferença. Quando o seu corpo é exposto ao antígeno, ele próprio produz os anticorpos, então existe memória imunitária. Quando o seu corpo recebe o anticorpo pronto, ele não forma os próprios anticorpos, não há formação de memória imunitária. Nesse caso, ela é passiva.
Ela também pode ser natural ou artificial. A imunidade passiva natural é a amamentação. Então, o bebê recebe da mãe o anticorpo pronto. E ela pode ser artificial, que é com a aplicação de soros. Aqui nós temos o exemplo do soro antiofídico, tá? Então, se você é picado por uma cobra peçonhenta, você toma o soro antiofídico, né? É aplicado o soro antiofídico. O que é esse soro? Nesse soro você já recebe os anticorpos prontos para que esses anticorpos possam neutralizar a ação da toxina. Então você não produz anticorpos contra a toxina. Toda vez que você for picado por uma cobra, você precisa receber o soro antiofídico, porque você não desenvolveu memória imunitária, certo? Bom, para terminar, a gente vai falar dos antígenos e dos anticorpos. A gente chama de antígeno tanto as moléculas livres quanto as moléculas que estejam aderidas à superfície de micro-organismos e que estimulem a defesa do nosso corpo, né? Essa é uma definição, mas que de uma forma mais simples nós podemos entender que um antígeno é uma molécula estranha ao nosso corpo. Se o nosso corpo não produziu aquela molécula, ele vai identificá-la como uma molécula estranha, ou seja, como um antígeno. Os anticorpos, eles são glicoproteínas que são produzidas pelos linfócitos B ativados. Quem são esses linfócitos B ativados? Os plasmócitos, né, que são diferenciados a partir desses linfócitos B. Então, esses anticorpos, eles são produzidos em resposta à presença de um determinado antígeno. Isso significa que esse anticorpo ele é específico para o antígeno que estimulou a sua produção. A gente chama de epítopo as porções, algumas partes específicas que existem na estrutura do antígeno onde os anticorpos se ligam, tá ok? Então, aqui a gente tem, né, a ilustração que mostra, né, um anticorpo, né, a estrutura de um anticorpo, tá? Aqui, por exemplo, nós temos a região que vai se ligar ao antígeno. Aqui nessa outra imagem, nós vemos os 5 tipos de anticorpos que nós produzimos. IgG tem esse formato, IgE, IgD, eles têm esse mesmo formato, que é igual a esse que a gente está vendo aqui. IgM, que é esse maior aqui, que na verdade é como se fosse, né, uma associação de 5 partes dessa comum. E o IgA, que pode se apresentar nesses 3 formatos, né? Uma única partezinha, 2 ou 3, ok? Aqui, por último, a gente tem aí as principais características de cada um deles. O IgA está presente na saliva, nas lágrimas e no leite materno, então ele confere proteção às mucosas. O IgD está presente na superfície dos linfócitos B e eles atuam como receptor para o reconhecimento de antígenos. O IgE está presente na superfície dos basófilos e dos mastócitos e ele participa das respostas alérgicas e da defesa contra vermes, contra eumintos. O IgG está presente no sangue, na linfa e no intestino e eles estimulam, né? Ele estimula a fagocitose e combate antígenos em recém-nascidos. E por último, o IgM,
que está presente na superfície dos linfócitos B também, no sangue e na linfa. Esses anticorpos, eles são os primeiros anticorpos a serem produzidos na resposta imunitária primária, tá legal? Aqui a gente também vê uma imagenzinha mostrando, né, essa produção de anticorpos. Então, o contato com o antígeno vai fazer com que esse linfócito B se diferencie, né? Produza esses anticorpos que são liberados e esses anticorpos vão lá e neutralizam esses antígenos, certo? Bom, gente, com isso a gente termina essa aula de hoje. Lá no Google Class está o nosso roteiro para que vocês saibam quais são as orientações. E na semana que vem a gente se encontra para uma outra aula de um outro capítulo, ok? Fiquem com Deus, estudem, se dediquem, tá? E semana que vem a gente se vê novamente. Beijo para todo mundo.